Moisés, Elias e Enoque são 3 personagens descritos na Bíblia que nos chamam bastante a atenção. Você já parou para pensar o porquê de Elias e Enoque terem sido arrebatados para o céu? E ainda, você já perguntou como que Moisés viu o Senhor face a face? Hoje, nós vamos responder essas e outras perguntas que nos deixam com a cabeça fervendo. Eu sou o documentarista mascarado, e sejam bem-vindos para esse vídeo. Enoque é o nome dado a um dos personagens bíblicos mais peculiares e misteriosos das Escrituras. Ele nasceu, segundo os escritos judeus, na 7ª geração depois de Adão, sendo filho de Jared e pai de Matusalém. Enoque é o assunto de muitas tradições judaicas e cristãs. Ele foi considerado o autor do livro de Enoque. Esse livro tem diversos assuntos muito interessantes, como até mesmo a segunda volta de Jesus para a Terra e demais informações escatológicas relacionadas ao Apocalipse. De acordo com a tradição escrita hebraica, relatada em Gênesis, capítulo 5, Enoque teria sido tomado por Deus, para que não experimentasse a morte na certa, fosse poupado da destruição causada pelas águas da grande inundação que tomou todo o planeta. Mas muitos podem perguntar por que isso aconteceu. Será que Enoque teria algum segredo para ter sido arrebatado? Bem, é fácil interpretarmos isso, é só ver o período em que ele vivia, ou seja, nos tempos antes do dilúvio. Então Enoque teria subido para o céu, para que não passasse pela destruição do terrível dilúvio. Muitos afirmam que Enoque é um símbolo da igreja, que vai subir para o céu, antes que a grande tribulação aconteça. Mas até hoje, o personagem permanece misterioso para nós, sendo poucas vezes citado na Bíblia. No entanto, segundo uma corrente de pensamento, após Enoque ter sido arrebatado, Deus o teria transformado num anjo chamado Metatron, o qual seria o chefe dos serafins. Mas isso não passa de uma forma de pensar, só saberemos o que realmente aconteceu com Enoque quando estivermos no céu. O profeta Elias foi um dos homens mais conhecidos da Bíblia, citado tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. A história de Elias possui um papel muito ativo na narrativa bíblica. O nome Elias significa "O Senhor é o meu Deus", um nome que o caracteriza bastante, já que a história conta que Elias viveu em um tempo de idolatria e muitos outros pecados que vieram a acontecer por causa da influência do rei Acabe e sua terrível esposa chamada Jezabel. Enquanto muitos do povo de Israel se entregavam à idolatria ao falso deus Baal, Elias permanecia firme, condenando os pecados do povo. Certo dia, Elias disse a Acabe que não iria mais chover sobre a terra, a não ser pela palavra do profeta. Aqui, podemos ver que Elias tinha um elevado nível de intimidade com Deus, já que a sua vontade e condenação era a mesma do Criador. Mas como os pecadores não gostam de serem acusados, o profeta foi perseguido. Então veio a palavra do Senhor dizendo a Elias, para que ele fosse para o oriente, junto ao ribeiro de Querite, o qual está diante do Jordão. Elias cumpriu as ordens de Deus, e fez o que lhe tinha dito. Por ser fiel ao verdadeiro Deus, Elias foi sustentado e alimentado por corvos, que vinham lhe trazer alimento. Seguindo as ordens de Deus, o profeta foi para a terra de Sarepta, onde deixou sua marca registrada como homem de Deus, fazendo vários milagres como ressuscitando o filho de uma viúva e multiplicando comida e água. Logo depois, Elias apareceu para Acabe e lhe disse, para que todo Israel fosse ao Monte Carmelo, onde seria decidido se era Baal ou o Senhor que era Deus. Chegando no monte, vocês já conhecem a história. Os profetas de Baal clamaram para que fogo do céu descesse. No entanto, o que conseguiram foi a confirmação que aquele Deus a qual eles serviam simplesmente não existia. Elias depois orou para o Senhor, que fez fogo do céu descer para queimar o holocausto, e em decorrência, fosse revelado que só existe um Deus. Por ser fiel a Deus, Elias igualmente Enoque foi arrebatado em uma carruagem de fogo, deixando o profeta Eliseu como seu sucessor. Você talvez esteja pensando, isso eu já sei, documentarista mascarado. Mas por que Elias e Enoque foram os únicos a serem arrebatados? Bem, a Bíblia não deixa isso clara, mas há quem diga que Elias e Enoque foram para o céu, para desenvolverem um papel importante no final dos tempos, como das duas testemunhas,
que vão pregar o evangelho na grande tribulação, mas como eu já disse, a Bíblia não deixa isso claro. Talvez eles tenham sido arrebatados, apenas porque essa foi a vontade de Deus. Moisés, filho de Joquebede e Onrão, da tribo de Levi, nasceu no Egito, nos tempos em que o faraó determinou que fossem mortos todos os meninos que nascessem dos hebreus. Moisés foi escondido por 3 meses, e depois, quando não podia mais escondê-lo, sua mãe o colocou em uma cesta de papiro e escondeu entre os juncos, na margem do rio Nilo, enquanto de longe, a irmã dele tudo observava. A criança foi resgatada por uma filha do faraó, a qual tomava banho no rio. A irmã do menino se ofereceu para conseguir uma ama de leite. Assim, ele foi amamentado pela própria mãe. Depois de crescido, o menino foi entregue de volta à filha do faraó, que lhe deu o nome de Moisés, o educou como nobre, em ambiente palaciano. Mas um dia, revoltado com a situação de seu povo, Moisés matou um egípcio, e foi viver no deserto, onde se casou e teve uma vida normal. Deus apareceu a Moisés e lhe disse que ele deveria ir até ao faraó, ordenando que os hebreus fossem libertados. Ramsés não aceitou isso, e como castigo, fez os israelitas trabalharem mais ainda. Deus estava com Moisés e os hebreus, e 10 pragas atingiram o Egito, e o faraó foi obrigado a soltar os filhos de Israel. Moisés, com orientação divina, fez diversos milagres, como abrir o mar vermelho e sair água da rocha. Moisés teve uma vida em comunhão com Deus, que o dava força e entendimento para liderar a nação. Vários textos sagrados afirmam que Moisés viu o Senhor face a face, mas você deve estar lembrando daquela ocasião em que Moisés pediu para ver o rosto de Deus, mas o Senhor lhe disse que ninguém podia ver seu rosto e continuar vivendo. Mas então o que significa que Moisés viu o Senhor face a face? Bem, a expressão hebraica em Deuteronômio 34, capítulo 10, Elpanim, é uma preposição e significa em frente de, antes de, na presença de. O que indica que Moisés não necessariamente viu o rosto de Deus, embora falasse com ele como quem conversa com seu amigo, ou seja, um na presença do outro. Números 12, versículos 6 ao 8. O profeta pode até ter conversado com Deus bem de pertinho, mas o rosto de Deus era ocultado dele. Moisés também é um símbolo de Jesus. Logo no seu nascimento, nós vemos isto. Moisés escapou da ordem do faraó de matar todos os meninos que nascessem dos hebreus, e Jesus escapou da ordem do rei Herodes de matar todos os meninos, a fim de encontrar o Messias e o matasse. A tarefa de Moisés era tirar o povo do Egito e conduzi-los até a terra prometida. A missão de Jesus é libertar a humanidade da vida de pecados e levá-los até a presença de Deus. Ou seja, Deus queria mostrar através de Moisés o que aconteceria com Jesus. Moisés morreu com uma idade bem avançada, e seu corpo foi ocultado por Deus. Bem, infelizmente, o nosso encontro de hoje chegou ao fim. Mas que vocês fiquem com Deus e lembre-se, Jesus está voltando. Até mais.